Muito bem, meninos, vamos lá. Tio Augusto, então a gente chegou nessa parte de eletrização quando eu tinha corpos de tamanhos diferentes, que a gente fazia exatamente essa história de fazer a proporção, né? Exato. Agora, o que é que vai acontecer, gente? Nós vamos trabalhar agora com o processo de indução. Quando eu tenho indução, um dos meus corpos ele já tem que estar carregado e o outro corpo tem que ser um condutor. Eu vou primeiro jogar isso aqui para você na forma de uma animação e depois eu vou explicar detalhado. O que é que a gente vai fazer nessa situação aí? Primeira coisa que a gente vai fazer, galera, nós vamos aproximar um corpo do outro. Quando eu fizer essa aproximação, o que é que vai acontecer, Augusto? Eu vou deixar esses corpos com as cargas separadas. Eu digo que eu tive um processo de indução. O que é essa indução? Essa separação de cargas. Essa minha esfera verde, ela continua neutra. Só que ela vai ficar com um lado negativo e um lado positivo. Aí eu falo para você, ela aqui vai estar polarizada. Mas, quando eu somo menos Q com mais Q, eu ainda tenho zero. Então, ela está polarizada, porém ainda está neutra. Aí a gente vai ligar essa esfera à Terra. Como a Terra é muito grande, gente, a Terra é rica em sais, a Terra, ela tanto pode doar como pode receber elétrons. Então, na hora que eu chegar e ligar isso aqui à Terra, eu vou ter uma troca de elétrons. Ou elétrons sobem ou elétrons descem. Quem é que vai comandar, quem é que vai fazer esse movimento de elétrons para dizer se sobe ou desce? Esse primeiro corpo que está carregado. Esse cara que está carregado aqui, que é o meu indutor, ele é que vai fazer se os elétrons descem ou sobem. Como ele é positivo, ele atrai elétrons. Então, na hora que eu ligo isso aqui à Terra, eu faço com que elétrons da Terra subam. Ainda com o corpo neutro, o que é que eu vou fazer? Na hora que eu liguei a Terra agora, eu vou dizer, olha, a Terra forneceu uma carga menos que. Porque a Terra tentou neutralizar esse cara que era mais que. Como esse cara tinha uma carga positiva em excesso, a Terra mandou uma carga menos que, meio que iludida, achando que ia conseguir neutralizar aquele corpo positivo. Aí o que é que a gente faz na sequência? Desliga a Terra. Quando eu desliguei a Terra, percebe que esse pedacinho agora zerou, mas essa carga ainda continuou. Aí o que é que a gente faz agora? Afasta o corpo. Quando eu afasto, a carga se distribui e ele fica com essa carga Q negativa sobrando. Augusto, repete essa explicação aí. Tá, vamos fazer isso aqui agora, mas deixa eu botar um slide limpo, coloquei. E eu vou tentar fazer aqui na ideia de desenhos. Olha, eu vou ter um corpo carregado e um corpo neutro. Esse corpo neutro, ele necessariamente tem que ser um condutor, para ele trocar elétrons com facilidade. Aí eu vou lá, meninos, aproximo um do outro. Quando eu aproximo, eu tenho uma separação de cargas. Aí eu vou e ligo a Terra. Quando eu ligo a Terra doa elétrons ou recebe, vai depender do sinal do meu corpo que eu estiver colocando. Como esse cara de azul aqui ele é positivo, ele puxa elétrons, ele atrai elétrons. Então, elétrons da Terra vão subir. Quem estava neutro e ganhou elétrons fica negativo. Poxa, Augusto, e se meu primeiro corpo for negativo? Eu vou deixar próximo sem encostar. Ao contrário do contato que eu encosto no outro, eu só aproximo para provocar a separação de cargas. Aí eu ligo a Terra. Eu vou ter troca de elétrons. Como o cara lá é negativo, o azul é negativo, ele repele elétrons. O corpo vermelho perdeu elétrons. Quem perde elétrons vai ficar positivo. E aí, no final das contas,
eu vou te dizer que esses corpos eles vão ficar com cargas de mesmo valor, porém de sinais trocados, de sinais contrários. Vou botar aqui aquele PDF da aula que eu vou jogar ao final da aula para você, eu vou colocar lá no grupo para você ter essas anotações. Então, se quiser só prestar atenção agora, não tem problema, porque eu vou botar essas anotações. Pessoal, a indução tem que ser com condutores. Por quê? Por causa da facilidade que eu tenho da troca de elétrons. Esse cara que já vem carregado, ele vai receber o nome de indutor. Quem está neutro vai receber o nome de induzido. Na hora que eu chego e aproximo sem encostar, não tem contato. Eu vou fazer com que um lado fique negativo e o outro fique positivo. Esse corpo ainda está neutro. Quando eu estou tendo a minha esfera com um lado positivo e um lado negativo, eu vou dizer para você que eu estou tendo esse corpo como estando polarizado. Então, se a gente pega aqui a nossa esfera, e eu faço com que esse corpo ele fique com cargas negativas de um lado, carga positiva do outro, se eu te disser, esse cara tem lá carga menos Q, esse aqui tem carga mais Q. Ora, eu vou dizer para você agora que esse corpo aqui ele está polarizado. Augusto, o que é que significa dizer que ele está polarizado? Um lado dele está com um sinal e o outro está com outro sinal. Porém, quando eu pego menos Q mais Q, o que é que eu encontro? Zero. Então, ele está polarizado, porém neutro. Ele está só com as cargas divididas. Para saber se os elétrons sobem ou descem, vai depender do sinal do meu corpo indutor. Como esse cara aqui é positivo, ele puxa os elétrons. Como esse cara aqui é negativo, carga de menos sinal se repele. Então ele empurra os elétrons. Por isso que aqui o elétron sobe e aqui eu vou te dizer que o elétron desce. E esse símbolo que a gente está te colocando aqui representa uma ligação à Terra. Ei, Augusto, é por isso que a gente fala em aterramento? É. Então, quando eu te falo em aterramento, é fazer uma ligação à Terra para que eu tenha troca de elétrons com a Terra. Na prática, galera, a gente não está muito interessado em provocar a indução, não. A gente está interessado em não deixar acontecer esse processo. Então, eu estudo como ele acontece para evitar que ele aconteça e eu tome, por exemplo, choque em equipamentos. Então, para que eu não tome choque, para que eu não sofra problemas com descargas elétricas, eu faço essa ligação à Terra para tentar neutralizar o nosso corpo. E aí, qual é o processo, em que é que baseia-se o processo da indução? Um dos equipamentos que a gente usa para testar se um corpo está carregado ou não é o nosso eletroscópio. Augusto, um eletroscópio, para que é que esse cara serve? O eletroscópio ele serve para indicar para a gente se um corpo está carregado ou não. Ele serve para detectar a presença de cargas elétricas. Então, o eletroscópio é um instrumento
usado para detectar a presença de cargas. Ora, quando não há cargas, eu fico com as lâminas fechadas. Então, folhas fechadas. Não há cargas próximas. Augusto, aí se eu pego esse eletroscópio aqui e trago, por exemplo, um bastão negativo. À medida que eu vou aproximando, galera, lembra que quando eu tenho um corpo neutro, esse corpo neutro aqui não quer dizer que ele não tenha carga nenhuma. Esse corpo neutro significa dizer que eu tenho cargas positivas e negativas na mesma quantidade, na mesma proporção. Em nenhum instante significa dizer que há ausência total de cargas. Aí eu vou começar a aproximar esse cara da minha esfera. Olha aqui o que é que vai acontecer. Cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais contrários se atraem. O próton, ele não pode se mexer, mas o próton que já estava fixo aqui vai ficar. E os elétrons, galera, começam a se afastar por repulsão. Aí olha só, o que é que vai acontecer? Os elétrons que estavam aqui descem e os prótons ficaram lá em cima. Como carga de mesmo sinal se repele, aí o que é que vai acontecer? O meu eletroscópio abre as folhas, mostrando para mim que eu tenho a presença de carga elétrica. Augusto, mas se eu pegasse agora nesse eletroscópio e colocasse um bastão positivo, pessoal, mesma coisa. Agora, o que é que vai mudar? Próton não se move. Aí os elétrons que estão lá na folha vão começar a ser puxados, por quê? Porque são atraídos por esse próton. E aí as folhas ficam com cargas positivas em excesso, se abrem novamente. Esse eletroscópio ele pode ser um de folhas, como esse que eu te mostrei, ou ele pode ser um eletroscópio de pêndulo, que o princípio de funcionamento é o mesmo. Só que quando eu tenho um eletroscópio de pêndulo, ele só afasta para um lado ou para o outro, mostrando que tem carga. Esse princípio do eletroscópio é aquele mesmo teste de que você põe na tomada para saber se passa corrente ou não. Só que lá funciona à base de LED. Quando circula corrente elétrica, aí o LED acende para você mostrar que está tendo carga. Na hora que a gente tem, então, meninos, as folhas abertas, há cargas elétricas próximas. Augusto, se eu encostar, se você encostar, o eletroscópio vai ficar permanentemente com folha aberta. Então, o ideal é pela indução, é só aproximar sem colar. Então, esse princípio do eletroscópio é só para dizer, olha, não tem carga, folha fechou. Aproximei aqui, minha folha vai abrir. Ah, mas se eu aproximar um positivo, o princípio é o mesmo. Eu não consigo saber se esse bastão é positivo ou negativo. Eu só consigo perceber que esse bastão tem uma carga. E aquela história que eu te falei da eletrização por atrito, em locais muito secos, como, por exemplo, no Planalto Central, na Brasília, se o dia estiver muito seco, você pode tomar pequenos choques, no caso, quando encosta em carros, em portas.
Por que, Augusto? Porque o ar seco, como ele é um isolante, ele permite que as cargas fiquem acumuladas por o atrito. E aí, o carro vai andando, vai acumulando carga pelo atrito, pode ser positiva ou negativa. Quando eu encosto, eu tenho essa descarga elétrica, eu tomo um choque. Então, basicamente, o processo de eletrização que a gente tem é esse. Gente, eu vou te pedir agora para a gente pensar, por favor, aqui em algumas questões, tá legal? Vou te pedir para a gente pensar nessa primeira aqui. Professor, e o TD? Vou já fazer ele para você. E essa questão está no TD? Não, mas eu estou te deixando ela aqui no slide que eu vou publicar no final da aula. Um estudante entrega ao seu professor um relatório de suas experiências e nele contém as medidas de cargas elétricas de 4 corpos. Sabendo que a carga elementar é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, quais as medidas estão fisicamente corretas? Eu vou já voltar aqui no slide. Gente, nós dizemos que a carga elétrica é uma grandeza quantizada. Augusto, que história é essa de quantizada? Ela só existe em múltiplos inteiros. Da carga elementar. Carga elementar, meninos. Lembra que é aquele Ezinho? Que do jeito que eu falo para você que uma dezena são 10, uma centena são 100, uma milha são 1000, né? Quando eu tenho uma carga elementar, eu vou ter 1,6 vezes 10 a menos 19 unidades de carga. Então, quando a gente tem a carga elétrica, essa quantidade de carga elétrica, ela tem que necessariamente assumir múltiplos inteiros disso aqui. Então, a minha quantidade de carga elétrica, ela só vai existir em valores inteiros. Então, na hora que eu coloco essa equação para você aqui, eu vou te dizer, o Ezinho é a minha carga elementar, o N é um número inteiro, e o meu ΔQ é a quantidade de carga que eu vou ter. Então, pessoal, isso aqui vai ser um número inteiro de elétrons ganhos, se a minha carga for negativa, ou perdidos, se a minha carga for positiva. Mas esse N tem que ser um número inteiro. O nosso Ezinho é a carga elementar. Vale sempre 1,6 vezes 10 a menos 19. E o nosso N é a quantidade total de carga elétrica do corpo. Augusto, então nessa questão que a gente está fazendo aí, como é que eu vou saber se a carga que o aluno deu é real ou não? Eu vou calcular o N. Se eu achar o N inteiro, a minha carga existe. Se eu achar o N quebrado, fracionado, essa carga não existe, essa medida não existe. Então, vamos voltar aqui para esse slide.
Ora, vamos fazer cada um deles, meninos. Tio Augusto, vamos começar com o corpo A. Quantidade de carga, número de elétrons vezes a carga elementar. Aliás, eu não vou nem começar agora com o corpo A, não. Espera um pouquinho. Eu vou pegar aqui geral a fórmula. Quantidade de carga, número de elétrons vezes a carga elementar. N está sozinho aqui. Eu vou deixar o N junto, que estava junto do E sozinho. O contrário da multiplicação, tu sabes que é a divisão. Então, esse E vem para o lado de cá dividindo. Então, eu vou ter ΔQ sobre E. Aí, o resultado vai ser o seguinte. Se N ele for um valor inteiro, esse resultado tá ok, ele existe. Se o N for um valor fracionado, essa carga não existe. Não tá legal. Tá? Então vamos lá. Augusto, quem vai ser o N de A? Valor da carga que ele deu, meninos, 6,4 vezes 10 a menos 19, dividido pelo Ezinho. 1,6 vezes 10 a menos 19. Mais 19 com menos 19, eu posso simplificar. E aí, galera, você vai dizer para o tio Augusto o seguinte: eu tenho 6,4 dividido por 1,6. Você pode botar que você tem 64 dividido por 16. Isso aqui vai dar 4. Essa carga existe. 4 é o número inteiro. Então, toda vida que esse número der inteiro, tá legalzinho, essa carga aqui, ela existe, ela tá verdadeira. A gente vai deixar. Vamos lá calcular N de B. Mesma linha de raciocínio, beleza? Valor da carga que ele me deu, 1,6 vezes 10 a menos 20, por 1,6 vezes 10 a menos 19. Um 1,6 com 1,6, você vai simplificar. Aí eu estou tendo divisão de potências de mesma base. O que é que a matemática me manda fazer? Repete a base e subtrai os expoentes. Tio Augusto? Então eu vou ter 10 elevado a menos 20, menos com menos, mais. Então, divisão de potência de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Regra prática para você não se preocupar com isso. Se ele está embaixo negativo, ele vai para cima positivo e vice-versa. Se ele estiver embaixo positivo, ele sobe negativo. Então, basta tu trocar o sinal. Gente, eu estou achando que isso aqui é 10 a menos 1. Tio Augusto? Mais 10 a menos 1 é 0,1.
menos. O menos está dizendo que o teu número começa com a casa decimal e 1. Eu tenho uma casa decimal depois. Cara, só que esse aqui não é um valor inteiro. Então, se isso aqui não é um valor inteiro, essa aqui não está legal. Tá? Então, essa aqui não serve. B, tu já eliminou, não rola eu ter a B. B já não serve, a A tá ok. A gente vai fazer agora cada uma delas, por favor. Augusto. Carga de C. Bora lá, meninos. 2,5 vezes 10 a menos 19 por 1,6 vezes 10 a menos 19. Vamos dar uma arrumadinha aqui nessa conta. Eu vou te dizer que minha carga de C vai ser 10 a menos 19. Com menos 19 eu vou cortar. 2,5 dividido por 1,6, galerinha. Isso aqui vai me dar 1,56. Não rola. Esse cara aqui não é um valor inteiro. Então, se ele não é um valor inteiro, essa resposta aqui também não me serve. Então, já não serve C. Vamos pensar em D. Augusto? Número de elétrons de D. 0,8 vezes 10 a menos 18 por 1,6 vezes 10 a menos 19. Número de elétrons de D, meninos. 0,8 por 1,6, 0,5. Aí eu vou ter 10 a menos 18. Repete a base e subtrai os expoentes. Ei, mas a gente não já combinou que é só mandar ele para cima com o sinal trocado? Então a gente já vai fazer direto agora. Em vez de fazer aquela história da matemática inteira, de repetir a base, subtrair, é só tu mandar para cima com o sinal trocado. Augusto, isso aqui vai ficar 0,5 vezes 10 a 1. Ei, meninos? Mas 0,5 vezes 10 a 1 é 5. E 5 é um valor inteiro. Então, se é um valor inteiro, galerinha, aqui tá legal. Então, deu certo A e deu certo D. Letra C. De boa, gente? Tranquilão até aí? Tranquilo, professor. Massa, show. Galera, eu passei para você um TDzinho de processos de eletrização. Tá? Ele está no grupo. Eu vou pedir para você tentar fazer algumas questões para mim.